Olá, tá tudo bem contigo, sua família? Espero que esteja tudo bem, claro que dentro do possível, tá tudo bem conosco. Paz e graça do nosso Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Fernando e mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. Ilustrando o trajeto da nossa vida, ela é mais ou menos como velejar. Particularmente, eu não tenho experiência no mar, nunca naveguei, mas constantemente lidou com essas situações para poder falar a respeito do que é isso, principalmente segundo o que a Bíblia nos apresenta sobre esse assunto. Uma coisa é certa nessa vida: nós não queremos ter prejuízo, pelo contrário, mas sempre lucro. Mas não é assim que as coisas são na prática. Nem sempre acertamos, nem sempre temos êxito, nem sempre saímos triunfantes diante de certas situações, mas quando Deus está no controle da nossa vida, sempre temos aproveito de tudo aquilo que acontece conosco. Rapidamente, falando um pouco sobre um dos trajetos do apóstolo Paulo, que era a sua ida até Roma, é interessante que ele está sendo escoltado, preso, ele vai estar indo depor lá na cidade romana e Deus avisa para ele como que vai ser essa navegação. Vai ser realmente algo assombroso. O Senhor chega diante dele à noite e fala sobre os eventos que estarão ocorrendo no decorrer dessa passagem. É interessante que Paulo ele vai e alerta as pessoas que estão conduzindo, que estão ali dentro do barco. Ninguém acredita, mas mesmo assim eles vão. E diante de tudo isso, é interessante, é porque Deus fala que tudo vai se perder, menos as vidas que ali estão. Depois você confere todo esse texto na íntegra. Mas contudo, Paulo sempre ele estava ali dando suporte, apesar da sua condição de prisioneiro, e tentando ajudar nessa navegação. E principalmente levando a palavra de Deus. Diante das tormentas, diante das pressões que nós enfrentamos, diante da atmosfera que se cria mediante uma grande tribulação, o peso que sentimos, a agitação que o nosso coração tem diante de problemas, adversidades, que às vezes nós não temos o controle, principalmente nessa questão de velejar, quando o mar ele se levanta e a partir dali pode ser que os marinheiros experientes diante desses acontecimentos, eles percebem que a coisa fugiu fora do padrão. Diante de tudo isso, o apóstolo Paulo estava ali trazendo esperança para essas pessoas através de todo o mapeamento que a palavra de Deus ela já tinha. Quero aqui estar compartilhando um texto com você que se encontra no livro de Atos, que está no capítulo 27, versículo 22, onde que nós temos a seguinte passagem dentro do texto decorrente desse assunto que eu estou informando vocês. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Então, às vezes nós sentimos o choque de perder aquilo que temos que lutar tanto para adquirir. Não é isso? Às vezes acontece uma eventualidade, um cataclisma, de repente se forma uma situação, uma grande enchente, coisas que às vezes até corriqueira no Brasil. E tudo vai embora, podemos ilustrar assim, pela enxurrada sendo carregado, tudo aquilo que nos custou anos de perseverança, de insistência, de tempo, de trabalho para podermos ter um pingo de estabilidade. Mas o que enche o nosso coração de esperança é saber que diante dessas situações tão tenebrosas, a nossa vida foi preservada e principalmente a vida dos nossos entes queridos. É saber que Deus cuidou de nós, é saber que Ele cumpriu aquilo que Ele havia prometido. Diante dos eventos que já começaram a ocorrer, Paulo diz: ó, tem de bom ânimo, isso vai estar acontecendo. Deus deixou isso bem claro, mas uma coisa é certa: ninguém vai se perder. E aquilo que Deus fala se cumpre. Aquilo que Deus promete acontece. Aquilo que Deus falou é a verdade. Então eles recuperam a esperança. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela produz fé no coração de quem
a ouve. Ela tem os seus efeitos. Ela tem o seu seguimento para todos aqueles que confiam nos propósitos do Senhor. Então, eles mudam ali o sentimento que eles têm. Porque os problemas, eles são assim, eles têm o poder de nos estagnar, de nos paralisar, de nos desanimar, de nos desmotivar, de nos tornar tristes, cabisbaixos e até vencidos diante de uma situação que entendemos que é muito mais poderosa ou forte do que nós. Mas a palavra de Deus vem e nos mostra que o Senhor está no controle e Ele pode fazer alguma coisa por nós. Ele pode interromper ou mudar qualquer adversidade que podemos estar enfrentando. E diante de tudo isso, o que realmente traz grande alívio para o nosso coração é saber que nós somos poupados. Diante de tudo aquilo que poderia ser levado, e de repente se foi, mas a nossa vida continuou conosco. Isso nos mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto nós não temos controle daquilo que está depois da curva. Nós não podemos nada mais daquilo que simplesmente está ao nosso alcance, onde o nosso braço alcança, onde a nossa perna vai. Mas diante disso, a palavra do Senhor, ela realmente pode fazer o impossível acontecer. Talvez, quem sabe, você está assim numa situação parecida como essa, cansado de tanto remar, cansado de tanto viver a vida na força do seu braço, procurando fazer as coisas do seu jeito. Quem sabe viajando ao contrário daquilo do que Deus tem para você. De repente o que se formou você entende que é Deus chamando a sua atenção. De repente você é um Jonas Fujão. Ou quem sabe você está obedecendo a palavra de Deus e se formou uma grande tormenta como havia ocorrido com os discípulos. Mas uma coisa é certa. Jesus sempre vai estar lá para trazer calma ao nosso coração, que é essa palavra que Paulo pregou. Ânimo, não temas, porque Deus ele pode te ajudar. Deus ele pode te perdoar, Deus ele pode te restaurar, ele pode ajudar a sua casa, a sua família, ele pode interromper aquilo que está acontecendo e realmente fazer você ver o sol nascer diante de um tempo mais calmo, de tranquilidade, quando simplesmente ele libera a sua voz e consegue acalmar ventos, tempestades e principalmente o que se levantou dentro do seu coração até hoje, porque ele é o mesmo. Essa palavra ela é transformadora. Eu espero que ela possa estar abrindo uma porta para você, vendo você enxergar um deslumbre, talvez um descortinar dessas nuvens carregadas, desse tempo sombrio, você possa ter um raio de esperança. Lembrando você que diante disso é entender que Jesus ele ressuscitou. E essa palavra que Paulo levava, ele dizia que se Cristo não tivesse retornado, sua pregação é em vão. Se eu não cresce que Jesus não voltou dentre os mortos, nada vale para você sobre o que eu estou falando. E é por isso que essa palavra ela tem poder. Ela nos enche de coragem, ela nos realmente fortalece, transforma o nosso ser, quando nós sempre colocamos em prática tudo aquilo que Deus fala ao nosso coração. E eu creio que essa palavra ela vai vir de encontro às suas necessidades. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, até a próxima, falou, fui, tchau!